A Costa Rica veio para sua quarta participação em Copas do Mundo. E seu melhor resultado foi conseguido em 1990, na Itália, quando alcançou as oitavas de final. A equipe de Costa Rica venceu o torneio de seleções da CONCACAF 3 vezes. Sailor, we're out in the middle, exchanging international compliments and meeting the referee, Dienst of Switzerland. In possession was that all-round player, Sigi Heltz, moving into a position spelling danger for England. Banks alert as usual. The West German attack had bite and purpose. On they came again. An English defensive lapse gave the ball to Haller. A Inglaterra, país onde o futebol moderno foi criado, vem para sua 14ª participação em Copas do Mundo. O melhor resultado da equipe inglesa ocorreu em 1966, quando organizou a Copa. A história da equipe inglesa em Copas teve início no Brasil em 1950, já que os britânicos haviam se afastado da FIFA antes de 1930, época da primeira Copa. Em 1950, a Inglaterra, considerada uma das favoritas, não passou da primeira fase. Venceu seu primeiro confronto com o Chile, 2-0, mas em seguida protagonizou uma das maiores zebras em termos de mundiais, ao perder o jogo contra os Estados Unidos por 1-0. Em seguida, perdeu para a Espanha, também por 1-0, e disse adeus ao Mundial. Daí até 1962, a Inglaterra só conseguiu resultados pouco dignos de nota. But as England kicked off, playing right to left and quickly built up an... It's there! Peters has scored! For the Wembley thousands and the millions at home, what? Germany would not let up. Then, seconds before the final whistle, agony for England. Weber scored. It had to be extra time in the Ramsey spirit, believing that with sustained attack the goals must come. Then Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net. No, it bounced out. Goal claimed England. No goal, protested the Germans. The referee consulted the linesman, who'd been in line with the posts. Ao contrário do Brasil em 1962, que atuou com apenas 12 jogadores em toda a Copa, o técnico inglês Alf Ramsey realizou muitas mudanças em seu time durante a Copa de 1966, contando com 15 diferentes jogadores em 6 jogos, mudando a escalação em função dos adversários, em função dos resultados. A estreia inglesa ocorreu no estádio de Wembley, diante de mais de 87 mil espectadores, e a equipe inglesa não saiu do empate com o Uruguai, 0-0. Em seguida, a Inglaterra bateria o México e a França pelo mesmo placar, 2-0. Nas quartas, em um jogo tumultuado, venceu a Argentina por 1-0. Na semifinal, venceria Portugal por 2-1 e em seguida bateria a Alemanha Ocidental na prorrogação por 4-2, após o empate de 2-2 no tempo normal. Os destaques ingleses em 1966 foram Gordon Banks, do Leicester City, considerado o melhor goleiro da Copa, Bob Moore, do West Ham United, e Bob Charlton, do Manchester United, eleito bola de ouro da competição. Em 1986, a Inglaterra seria eliminada pela Argentina nas quartas de final, mas teve em Gary Lineker um destaque individual, já que o atacante do Everton foi o artilheiro da competição com 6 gols. A Itália recusou-se a participar da Copa de 1930, alegando a dificuldade de vencer a grande distância. Em retribuição, o Uruguai, campeão de 30, tampouco fez questão de participar da Copa seguinte, organizada pela própria Itália, sob os auspícios do então líder fascista Benito Mussolini. A Copa de 1934, assim como a seguinte, a de 38, foi realizada em sistema de eliminação simples desde o início. Nas oitavas, a Itália bateu a equipe dos Estados Unidos por 7-1.
Nas quartas, o time do técnico Vittorio Pozzo empatou com a Espanha 1-1. No jogo de desempate, venceu em Florença diante de 43 mil espectadores, 1-0. Na semifinal, venceu a Áustria por 1-0 e na grande final, bateu a Tchecoslováquia por 2-1. Os destaques italianos daquela Copa foram Eraldo Monzello, do Bologna, Luiz Monti, da Juventus, e Giuseppe Meazza, o melhor jogador da competição, da Ambrosiana Inter, que era o nome que a Internazionale de Milão possuía na época, por conta da imposição fascista. No Congresso da FIFA de 1936 em Berlim, foi aprovada a ideia de se revisar as sedes entre Europa e América do Sul. Candidataram-se para organizar a Copa de 38 a Argentina e a França, e a nação europeia foi escolhida por conta das dificuldades na longa viagem oceânica. À época, a situação política na Europa começava a se complicar. Exemplo disso foi a ausência da classificada Áustria, que não pôde participar da Copa por ter sido pouco antes anexada à Alemanha nazista, cedendo seus jogadores ao país invasor. Foi um período de domínio italiano, campeões mundiais em 34 e 38, e também ganhadores da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. A esquadra azurra estreou vencendo a Noruega em Marsella, 2-1. Nas quartas, superou a dona da casa, a França, em Paris, diante de mais de 58 mil espectadores, 3-1. Na semifinal, venceu o Brasil por 2-1 e na grande final bateu a Hungria com placar de 4-2. A conquista italiana consagraria o técnico Vittorio Pozzo, único treinador na história a vencer 2 Copas do Mundo da FIFA, e em sequência. Naquela edição, os destaques foram Alfredo Foni e Pietro Rava, defesa da Juventus, e Silvio Piola, da Lazio, bola de prata da competição. Em 1982, a Itália venceu sua terceira Copa, sob o comando técnico de Enzo Bearzot. Na Copa da Espanha, a equipe italiana começou de forma pouco promissora, 3 jogos, 3 empates. 0-0 com a Polônia, 1-1 com o Peru e 1-1 com o Camarões. O fraco desempenho italiano foi suficiente para classificar a esquadra azurra, mas a colocou em um grupo mortal na segunda fase da Copa de 1982. Enfrentaria no grupo C a Argentina de Maradona e Bertoni, a então campeã mundial, e o Brasil de Zico e Falcão, que terminou em primeiro lugar no grupo 6, com 3 vitórias em seus 3 jogos, 10 gols convertidos, 2 sofridos. Não bastasse ter que enfrentar esses 2 fortes adversários, existia um detalhe adicional. Apenas o primeiro do grupo passaria às semifinais. A Itália venceria a Argentina no primeiro jogo do grupo C por 2-1. Como o Brasil superou a Argentina por 3-1, o empate no jogo seguinte classificaria o Brasil. Foi aí que brilhou a estrela de Paulo Rossi, que marcou os 3 gols italianos na vitória dramática sobre o Brasil, 3-2. A partir daí, a equipe italiana ganhou moral e na semifinal voltaria a enfrentar a Polônia, vencendo desta vez por 2-0, e na grande final venceu a Alemanha por 3-1. And then Gentile couldn't clear their lines, and when the ball broke, Paul Breitner volleyed in a German consolation. Breitner's penalty 8 years earlier had inspired a German charge of a World Cup final, blew for time, and Italy could celebrate a 3-1 victory. 44 years after its last world title, Italy had rejoined years of age. Os destaques italianos foram Dino Zoff, da Juventus, eleito luva de ouro do torneio, Fulvio Colovati, do Milan, e Paulo Rossi, da Juventus, eleito bola de ouro e terminando a Copa como artilheiro com 6 gols. Em 1990, na Copa realizada em casa, a Itália naufragou na semifinal diante da Argentina, mas Salvatore Totò Schillaci, da Juventus, foi o artilheiro da competição, com 6 gols. Em 2006, na Alemanha, a Itália conquistaria seu 4º título de Copa do Mundo da FIFA. A Itália estreou vencendo Gana por 2-0, depois empatou com os Estados Unidos 1-1 e encerrou a primeira fase vencendo a República Tcheca por 2-0.
Nas oitavas, a Itália venceu a Austrália por 1-0. Nas quartas, a Ucrânia por 3-0. Na semi, venceu a dona da casa, a Alemanha, por 2-0. E na final, o time do técnico Marcello Lippi bateu a França nos pênaltis por 5-3, após empatar no tempo normal em 1-1. Os destaques italianos: Gianluigi Buffon, da Juventus, vencedor do prêmio Yashin, melhor goleiro da competição. Andrea Pirlo, do Milan, e o bola de prata, Fábio Cannavaro, da Juventus. Campeão olímpico em 1924 e 1928, o Uruguai foi escolhido no Congresso de Amsterdã em 1928 como o organizador da primeira Copa do Mundo. Muitos países europeus boicotaram o evento, alegando a grande distância até os campos uruguaios. O Uruguai construiu o Estádio Centenário e estreou contra o Peru, vencendo por 1-0. Em seguida, o Uruguai enfrentou e venceu a Romênia, 4-0, classificando-se para a semifinal. Na semifinal, o Uruguai massacrou a Iugoslávia, 6-1. E, no dia 30 de julho de 1930, diante de mais de 93 mil pessoas, o Uruguai venceria a Argentina, a mesma rival da final olímpica de 1928. A equipe do técnico Alberto Supitti teve como destaques Henrique Ballesteros, do Rampla Juniors, José Leandro Andrade, do Nacional, e José Nassasi, do Bella Vista. Em 1934 e 1938, o Uruguai recusou-se a participar das Copas do Mundo, em represália ao boicote sofrido pelos europeus na Copa de 1930. Mas em 1950 o Uruguai retornou em grande estilo. O Uruguai do técnico Juan Lopes foi vencedor do grupo 4 com apenas um jogo, 8-0 sobre a Bolívia, por conta da desistência da França em disputar a competição. Na fase final, disputada em sistema de turno, o Uruguai chegou ao último jogo precisando da vitória sobre o Brasil, já que a equipe celeste havia vencido um jogo contra a Suécia, 3-2, e empatado outro contra a Espanha, 2-2, enquanto que o Brasil havia vencido seus dois confrontos anteriores, 7-1 contra a Suécia e 6-1 contra a Espanha. Os grandes resultados obtidos pelo Brasil até o dia 16 de julho, data do último confronto da Copa do Mundo de 1950, empolgaram o público brasileiro, mas essa data entraria para a história como o dia de um dos maiores, se não o maior, drama já vivido em uma decisão de Copa. O Brasil, que precisava de um simples empate para ser campeão, saiu na frente com friaça aos 47 minutos de jogo. Aos 66 minutos, Schiaffino empatou para o Uruguai, o que ainda dava o título ao Brasil. Mas aos 79 minutos, Giglia marcou o gol que calaria os mais de 200 mil espectadores presentes no Maracanã. Os destaques do Uruguai: Roque Gaston Maspoli, do Peñarol, eleito o melhor goleiro da Copa. Alcides Giglia, do Peñarol, e que marcaria o gol decisivo contra o Brasil. E Juan Schiaffino, do Peñarol, escolhido como bola de prata do evento. Em 2010, na África do Sul, o Uruguai chegaria às semifinais e teria como destaque Diego Furlan, do Atlético de Madrid, eleito bola de ouro do certame. A equipe celeste foi 15 vezes campeã sul-americana. Pode falar, primeiro para mim Inglaterra. Você gosta da Inglaterra? Inglaterra, para mim Inglaterra. Segundo eu tenho dúvidas, mas eu coloquei Itália. Você colocou Itália e o Uruguai ficar fora. O Uruguai fora, mas é tão triste assim, eu fico com pesado, porque o Uruguai não pode estar. O cara que fez isso daqui é maldoso, não tem amor no coração, entendeu? Uruguai dos 4, né? Putz, não, Uruguai, mano, eu não sei, é Itália, vai. Eu vou seguir o mesmo critério. A Copa é na América do Sul. O Uruguai é nosso vizinho. O Uruguai é primeiro do grupo. Bom, agora sem dúvida nenhuma a Inglaterra é a segunda. A Itália vai vir só comer uma macarronada no bexiga e mais nada.
calma, tá dormindo. Você quer deixar para o final, Silvio, o seu? Não, lá vou eu então. Eu vou falar do grupo D. O grupo D é Costa Rica, coitado da Costa Rica. Coitado mesmo. Tá precisando de vir pro Brasil. Já fica por lá. O que foram fazer com Costa Rica? E um detalhe, tem um bom time. Tem um bom time. Costa Rica não é um time ruim não, é um bom time, mas pegou uma pedreira terrível. Nesse grupo, eu vou cravar o seguinte. Para mim, dá Uruguai em primeiro lugar e Itália em segundo. Uruguai, porque tem mais time que os outros, só por causa disso. Não é o que está na América do Sul, é só porque tem mais time. Né? Você tem o Diego Godin, você tem o Cristiano Rodrigues, você tem o Luis Soares, monstro jogador, você tem o Cavani, monstro, Muslera, um goleiro absurdo. Eu acredito que o Uruguai deva se classificar em primeiro. A Costa Rica, se viesse para jogar bola realmente, eles não vão ter peito para isso. Não, esse grupo, vou dizer, não vai ter jogo fácil. Nem os jogos com a Costa Rica. Verdade. Cuidado. Tá achando? Esse aqui eu não vou dizer o que eu falei do grupo do Brasil e da Espanha, eu não digo nesse grupo não. Se a Inglaterra ganhar a Costa Rica, vai ser complicado. Eu não aposto $1 furado na Inglaterra. E vou dizer por quê. Deste grupo, um desses 3 campeões vai ter obrigatoriamente que ficar de fora. A Inglaterra é um time envelhecido, é um time que não tem uma estrutura muito boa hoje. Você tem um time que depende de um Lampard com 35 anos, de um Gerrard. Não estou discutindo a qualidade desses jogadores. Gerrard, Lampard, Rooney, são jogadores de qualidade excepcional, só que já estão velhos. Copa do Mundo meu amigo, é uma competição curta, é correria para tudo que é lado. Está arriscado até pegar essa molecada aqui da Costa Rica. Aguarde, beleza. Você pega esse Christian Gamboa com 24 anos, esse Celso Borges com 26, esse Elton Terreira. Você já viu o Câmbio jogando? Esse cara joga demais. Bom, então cuidado com a Costa Rica. Então, a Inglaterra, se fosse a Copa hoje na Inglaterra, eu diria que a Inglaterra estaria seguramente na semifinal. Mas o problema é este. Os times ingleses e a seleção inglesa têm esse detalhe. Se jogam em casa, eles são uma coisa. Jogam fora de casa, a Inglaterra, basta você ver. Toda essa história de Copa do Mundo, a Inglaterra começou a jogar a Copa em 50. Começou a disputar a eliminatória em Copa do Mundo em 50. A Inglaterra ganhou uma Copa. Por coincidência, foi a Copa que jogaram em casa. Depois, de 66, eles chegaram na semifinal em 90. Com um time, eu não estou discutindo os times da Inglaterra. O time de 90 da Inglaterra, se tivesse sido campeão, não seria surpresa nenhuma, porque era um time espetacular. O time da Inglaterra de 90 era, eu até arrisco dizer que era melhor que o da Alemanha. Era um time espetacular. Então, mas assim, um time espetacular, a Inglaterra tinha em 74 e nem se classificou para a Copa, foi eliminada pela Polônia. O time inglês de 74, o time de 70, era um time espetacular. Você pega aquele time da Styles, Bob Moore, Bob Charlton, Gordon Banks, pelo amor de Deus, que time não é uma coisa. E é o que eu falo, a Inglaterra é um time que tem qualidade, jogadores de qualidade, tem uma liga fortíssima, só que saindo de lá, os caras viram franguinho. Então eu não acredito que a Inglaterra vai fazer nada. A Itália, a proposta da Itália está muito clara. Eles estão vendo que não tem como, eles não vão vir para ganhar nada. Eles vão tentar a sorte. É diferente. O Brasil está vindo para ganhar a Copa. Está jogando aqui, tem que ganhar. A Espanha está vindo para... A Itália está jogando com 50 jogadores, aquele velho esquema do catenaccio, que todo mundo já sabe o que é. Não vai ser diferente. 50 jogadores em defesa, 80 no meio de campo e põe o Balotelli, seja o que Deus quiser, lá na frente para tentar alguma coisa. Eu acho muito pouco. A Itália deve passar na Bacia das Almas, que quando enfrentar a Inglaterra, a camisa fala mais alto,
Eles vão enfrentar os ingleses, provavelmente vão ganhar dos ingleses, porque os ingleses, pode ver, eles enfrentam a Alemanha, eles enfrentam a Argentina, eles enfrentam o time de camisa, é complicado. A Inglaterra não chega, é muito difícil. E a Itália, gostaria eu de ver Balotelli e El Shaarawy, por exemplo, os dois na frente, não é o que vai acontecer. A Itália vai vir com uma retranca mesmo, naquele esquema, vamos ver o que vai acontecer. Vamos para o pênalti, quem sabe a gente ganha, vai ser mais ou menos o que vocês viram na Copa das Confederações. A Itália pegar moleza, que na verdade não vai ter moleza nenhuma nesse grupo, né? Mas se a Itália pegar moleza, ela vai tentar enrolar. Não vai ter moleza. Neste grupo não tem moleza. Estou incluindo nessa não moleza Costa Rica. Fora isso, a Itália não vai, na minha concepção, não vai longe nessa Copa não. Eu acho muito difícil. Vai se classificar? Provavelmente. Só por causa da camisa. Tem mais camisa que a Inglaterra. Mas eu cravo com um cavalo. O Uruguai primeiro, porque tem mais time e ainda é um time com vontade de ganhar. E a Itália em segundo. Inglaterra, desculpa, mas eu acho que gostaria. Eu sou fã do futebol inglês. Gosto demais. O Gerrard, sou fã. O Lampard. O Rooney, então. Nossa, jogadores, mas felizmente. Eu achei que ia ter mais polêmica nesse grupo. Mas eu nem falei, vocês. Não, mas vamos lá, cara. Vamos ver se vai ter polêmica. Não, polêmica não vai ter muita não, mas a única coisa que eu digo é que Costa Rica vai sim tomar um pau, vai apanhar que nem cachorro sem dono, né? Pra mim, quem se classifica primeiro é a Itália, em segundo lugar Uruguai e Inglaterra fica de fora. A Inglaterra, para mim, também não tem peito de chegar muito longe, né? Você vê a Itália, pelo contrário, ela tem apresentado um futebol razoável, né, para passar. E o Uruguai também, eu ainda fico em dúvida em quem seria o primeiro. Eu estou colocando aqui Itália em primeiro lugar e Uruguai em segundo, mas fica a dúvida, para mim, fica a dúvida entre quem vai se classificar em primeiro e segundo. Para mim, terceiro lugar é a Inglaterra, com menor dúvida. Cara, tem o Buffon. Buffon Sou fã do Buffon. Você deu sua opinião, né? Então, para mim é isso. Primeiro Itália e depois Uruguai. Inglaterra fica de fora e Costa Rica toma um sapê. Vamos lá. Não, até que não teve muita polêmica não, apesar das opiniões diferentes aqui. O Carvalho apostou Uruguai, esse fator de Uruguai está próximo, primeiro Inglaterra, segundo. Você é Uruguai e Itália, né? Uruguai e Itália. O Caleb, Itália e Uruguai, e o Maná, Inglaterra. O Maná foi o único que apostou na Inglaterra. Não é nada. Não, mas não é absurdo. Eu vou ser muito claro. Desses 4 times, são 4 boas equipes, inclusive a Costa Rica. O pessoal tá, que a Costa Rica vai tomar. Não vai ser nada disso, vai ser jogo de 1-0, 2-1. Esse grupo vai ser apertadíssimo. Se a Costa Rica não tirar ponto de algum desses três times aqui. Mas eu vou ficar com o Uruguai em primeiro lugar, porque o Uruguai ele já vem. O Uruguai, na verdade, estava desacreditado até 2010, veio com uma campanha magnífica, com uma zaga muito bem estabilizada, colocando o Godin. O Godin, inclusive, vai jogar a final da Champions League. Furlan com aquela Jambulani lá. O Forlan, que assim. Pega outra bola daquela lá. Nossa, meu Deus do céu. O Forlan, não sei se ele vai ser titular, mas ele é um jogador importantíssimo dentro do esquema. O Forlan parece que não vai jogar, hein? Dá uma olhadinha nessa escalação aí, cara. Acho que eles não convocaram. Não, o Forlan ou ele não convocou ainda. Ainda não convocou, não. No Wikipedia já tem. No Wikipedia tem. Já tá sim. Mas já tô olhando aqui. Não foi convocado. Que aliás ele tá com mais de. Ele tá com 30 e pouco. Ele tá jogando lá no Emirados. Eu acredito que tanto é que na minha escalação eu não coloquei. Que ele... Não, que Emirados, porque ele já não estava sendo titular nele. E se ele jogar, aí ferrou de vez. Porque o cara. Aí que. Só por ver se o Forlan tá aí, cara. Calma, tô vendo. Vamos lá.
Os outros não tá procurando. Eu vou cravar Uruguai em primeiro e Itália em segundo. Tá aqui, ó. Jeito for lá. Não, então tá grande estilo. Então Uruguai em primeiro. Né? Tem escalação lá da Uruguai em primeiro e Itália em segundo. Já não está sendo titular. A Inglaterra vai ficar fora. Eu vejo a Inglaterra com um time envelhecido, um futebol burocrático. Né? Não foi diferente aquela Inglaterra de 98, principalmente, que veio com uma proposta de futebol diferente. Mas essa questão das influências de clube, que o Carvalho acha que não, que Copa do Mundo é outra história, eu acho que tem uma influência assim, porque você vem 4 anos jogando em clube para ser convocado pela sua seleção para jogar a Copa do Mundo. E assim, o que eu estou acompanhando do campeonato inglês é que cada vez mais os times estão voltando a ser aquela Inglaterra de chuveirinho, aquele futebol burocrático. E não pela qualidade dos jogadores, que o Gerrard, eu sou fã de carteira, o Lampard tem uma qualidade... Manchester City, chuveirinho? Não, o Manchester City, na verdade, é o único que... Porque ele tem a base dele não é inglesa. Basta, vamos parar. Agüero é argentino. Davi Silva, espanhol. Inglês, quase. Não, então, mas o Manchester, eu estou falando time... Mas é o time que joga com a bola no chão. Não, mas um time com base em inglês, porque o Liverpool mesmo até a penúltima rodada estava disputando com o Manchester City e a base dele é inglesa. Mas com futebol burocrático, e então assim, eu vou cravar Uruguai e Itália. Uruguai em primeiro e Itália em segundo.